Deuteronômio capítulo 17. O idólatra é condenado à morte. Nunca sacrificarás para Yahvé, teu Deus, um touro ou uma ovelha com defeito ou qualquer imperfeição grave. Esse tipo de atitude seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que Yahvé, teu Deus, te dará, foi encontrado fazendo o que é reprovável aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança e, assim, desobedecendo ao mandamento que hoje te proclamo, para servir a outros deuses e prostrar-se perante eles ou diante do sol, da lua ou diante das estrelas do céu, se isso for denunciado a ti, ou se tu ouvires, primeiro farás uma acurada investigação. Se ficar comprovado, se for verdade que uma tal abominação como essa foi cometida em Israel, então farás sair às portas da cidade o homem ou mulher que cometeu esse pecado tão escandaloso, e apedrejarás o culpado até a morte. Contudo, é preciso que haja pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à execução, e depois as mãos de todo o povo. Desse modo, eliminarás o mal do meio de ti. O juízo dos casos mais complexos. Quando tiveres de julgar uma causa que te pareça demasiado difícil, casos complexos de homicídio, pleitos, lesões mortais ou causas controvertidas em tua cidade, levantar-te-ás e subirás ao lugar que Yahvé, teu Deus, houver escolhido. Irás então até os sacerdotes levitas e ao juiz que estiver em função naqueles dias. Eles investigarão e te anunciarão a sentença. Agirás absolutamente de acordo com as instruções que te transmitirem desse lugar que o Senhor houver designado. Cuidarás de realizar tudo conforme todas as orientações. Farás segundo a ordem que te derem e de acordo com a sentença que te anunciarem, sem te desviares para a direita ou para a esquerda da palavra que eles te houverem comunicado. O homem que agir com arrogância, não obedecendo ao juiz ou ao sacerdote que está ali para servir unicamente ao Senhor, o teu Deus, deverá ser morto. Desse modo, extirparás o mal do meio do povo de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com presunção e rebeldia. Os deveres dos reis e governantes. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te concede, tomando posse dela e nela habitareis, e pedireis: quero estabelecer sobre mim um rei, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará o que o povo retorne ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois o Senhor ordenou: jamais voltareis por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo para o seu estatuto pessoal uma cópia da Torá, a lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Uma nota aqui do versículo 17, que o rei não tome para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie da sabedoria. Salomão, com toda a sua sabedoria, esqueceu de seguir esse conselho de Moisés, essa ordenança. Salomão esqueceu. Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Vamos continuar. Versículo 19. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da tua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá,
a lei, bem como todos os seus mandamentos. Desse modo, o rei não se levantará arrogantemente sobre seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. A herança dos sacerdotes e levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não receberão a posse de terras em Israel. Eles viverão das ofertas sacrificadas para Yahvé, preparadas no fogo, pois essa é a sua herança. Essa tribo não terá uma herança no meio dos seus irmãos. Yahvé é a sua herança, conforme lhes prometeu. Eis os direitos que os sacerdotes têm sobre o povo, sobre os que oferecem um sacrifício do novilho ou da ovelha do seu rebanho, serão dados ao sacerdote e à espádua, às queixadas e ao estômago. Dar-lhe-ás também as primícias do teu trigo, do vinho novo e do melhor azeite, como também as primícias da tosquia do teu rebanho. Pois foi ele que o Senhor, o teu Deus, escolheu entre todas as tuas tribos, ele e seus filhos, para estar diante de Yahvé, teu Deus, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das suas cidades, onde quer que ele more em Israel, e com todo o desejo do coração vier para o local que o Senhor houver determinado, e servir em nome de Yahvé, teu Deus, como também todos os seus irmãos levitas que assistem ali perante o Senhor, igual porção comerá, além do que receber pelas vendas dos bens da sua família. As práticas pagãs são abomináveis. Quando entrares na terra que Yahvé teu Deus te concede, não aprendas a imitar as abominações praticadas por aquelas nações, que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou qualquer tipo de magia, ou que pratique encantamentos, nem que seja médio, consulte os espíritos ou invoque os mortos. O Senhor odeia quem pratica qualquer dessas abominações, e é justamente por causa desses pecados que Yahvé teu Deus vai expulsar aquelas nações em teu favor. Portanto, permanece inculpável perante o Senhor teu Deus. Profeta de Yahvé, o Senhor. Eis que as nações que vais conquistar dão ouvidos a oráculos evidentes pagãos. Quanto a ti, isso não é permitido pelo Senhor teu Deus. E Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. Porquanto é o que tinhas rogado a Yahvé teu Deus em Horebe, no dia em que te reuniste, quando suplicaste em assembleia. Não posso continuar ouvindo a voz de Yahvé, meu Deus, nem vendo esse fogo maravilhoso, senão morrerei. Então Yahvé me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos teus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, repetindo, todavia, o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Porquanto, né? Uma nota. Porquanto, eis que te digo, né? Assim que, né? Porquanto, eis que te digo. Versículo Deuteronômio 18, versículo 20 para esse povo aí. Todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá de ser morto. Hoje, logicamente, pela graça, não vai ser morto apedrejado, mas
seu espírito, meu irmão, já jaz morto, porque naquele grande dia, onde vai ouvir aquela famosa frase, né? Eu expulsei demônios, curei em teu nome, e o Senhor Jesus vai falar: aparta de mim, pois eu não te conheço, maldito. Falso profeta. Vai dizendo aí em nome do Senhor, falando: eita Jesus, eu tô sentindo, Jesus, eu tô sentindo. Vai indo, profetas assim, né? Profetadas. Vamos lá. Para você entender melhor esse versículo, cuidado quando você for falar em nome do Senhor. Será que veio de Deus mesmo aquela profecia da qual você tem que entregar para o teu irmão, para sua irmã? Cuidado, porque pode ser coisa do seu coração. Se for, que não diga que é do Senhor, mas que você está profetizando na vida da pessoa, falando assim: eu profetizo na tua vida que tu irás isso. Eu profetizo na tua vida que tu irás fazer isso. Eu profetizo na tua vida que tu irás conseguir isso. Eu profetizo na tua vida que você irás conseguir a vitória. Mas você fala você que está profetizando. Não que fala por quanto é isso que te digo. Cuidado. Cuidado que Deus cobra. Tá? Então, continuando, Deuteronômio 18, capítulo 21. Talvez venhas a questionar em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, mas a palavra não se cumpre, não se torna realidade. Trata-se então de uma palavra falsa, que o Senhor jamais pronunciou. Tal profeta falou com arrogância: não o temais. Uma nota minha: quem vai temer é ele. Continuando. Deuteronômio capítulo 19. As 6 cidades de refúgio. Lemos em número 35, de 9 a 15. Deuteronômio 4, de 41 a 43. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações pagãs cuja terra te dá, e as conquistares e estiveres habitando em suas cidades e casas, separarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse Yahvé teu Deus te concede. Estabelecerás o caminho, medirás as distâncias e dividirás em 3 partes o território da terra que o Eterno, o teu Deus, te dará como herança. Isso para que nela possa se abrigar todo aquele que houver sido acusado de homicídio. Se um homem, sem querer ou por acidente, matar alguém que não era seu inimigo, poderá ir para uma daquelas cidades e ali ninguém poderá executá-lo. Por exemplo, certo homem vai com o seu amigo cortar lenha na floresta e ao levantar o machado para golpear a árvore, o ferro escapa e atinge seu amigo e o fere de morte. Nesse caso, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para evitar a vingança da família do amigo e salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo, ainda que a distância fosse longa demais, e teria o direito de matá-lo, muito embora, de fato, não merecesse pena de morte, porquanto não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por esse motivo que eu te ordeno: separa 3 cidades, e quando Yahvé, teu Deus, fizer que tuas fronteiras se alarguem, como prometeu a teus antepassados, e te der toda a terra que jurou dar a teus pais, com a condição de que cuides de colocar em prática todos esses decretos que hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e andando sem parar em seus caminhos, acrescentarás então mais 3 cidades de refúgio às 3 primeiras, a fim de que não se derrame sangue inocente na terra que Yahvé teu Deus te concede como herança, e, portanto, não haja culpa de sangue sobre ti. Contudo, se alguém é inimigo do seu próximo e lhe arma uma cilada, levantando-se, ferindo-o de morte, e a seguir se abriga numa daquelas cidades, as autoridades da sua cidade enviarão pessoas para buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador, da vítima, para que o homicida seja devidamente executado. Portanto, que teu olho não tenha misericórdia do homicida. Desse modo, extirparás de Israel o derramamento de sangue inocente, para que vivas bem e em paz. As fronteiras e as testemunhas. Não deslocarás os marcos de divisa da propriedade do teu vizinho, que os teus antecessores estabeleceram na herança que vais receber na terra cuja posse Yahvé teu Deus te concede.
Uma só testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa de algum crime ou delito. Qualquer acusação necessita ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas idôneas. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando-o de alguma rebelião, as 2 partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira como ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Todo o povo saberá do ocorrido e ficará apavorado, e nunca mais se cometerá um crime desses no meio de ti. Portanto, não considerarás com piedade esses casos, alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé.